No programa de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que discute com toda a sociedade a questão do suicídio. Para isso, eu recebo o psiquiatra Rodrigo Silveira. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer você que está aí ligado no programa Cidadania, hoje trazendo mais um tema para discutir. Neste mês de setembro, o setembro está sendo chamado de Setembro Amarelo, justamente para discutir a questão do suicídio, né? Tratar a prevenção e também conversar com a sociedade sobre esse assunto. Para isso eu recebo aqui no programa Cidadania o Dr. Rodrigo Silveira, ele que é psiquiatra, falar um pouquinho sobre toda essa campanha na nossa sociedade aqui no programa Cidadania. Dr. Rodrigo, desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania para discutir esse assunto, né? É tão delicado, mas de tanta necessidade para se levar a toda a sociedade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando de um assunto tão importante no teu programa, Madeira. Doutor, como é que surgiu, né, essa ideia de discutir esse tema e chamá-lo de Setembro Amarelo? Então, a história da prevenção ao suicídio começa em 62, timidamente, com a CVV, né, com o Centro de Valorização à Vida. Depois, na década de 90, se observou um aumento do número de suicídios em todo o mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde começou a implementar campanhas ao redor do mundo no sentido de prevenir o suicídio. No Brasil, esse ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com a CVV, encampou essa grande campanha pelo Brasil todo de prevenção ao suicídio, de valorização da vida e de poder trazer à tona esse assunto importante, delicado e que, sem dúvida, é um problema de saúde pública. Doutor Rodrigo, essa questão do suicídio, ela está... todas as pessoas, em todas as faixas etárias, elas sofrem esse risco de repente, entrar num processo para chegar a tirar a própria vida? Sim, Madeira, em todas, inclusive na infância, por mais estranho que possa parecer, e ainda que os números sejam bem pequenos, mas ao longo de todo o ciclo vital isso pode acontecer. Isso acontece principalmente a partir dos 65 anos de idade, e de um dado bastante interessante é entre a população de 15 a 30 anos, ou seja, jovens e adultos jovens, que é a faixa da população aonde esse risco, aonde aumentaram as taxas de suicídio em 30% nos últimos 25 anos. Doutor, existe uma causa para que essas pessoas cheguem a cometer o suicídio? Sim, sem dúvida, Madeira, essa talvez seja o grande cerne de a gente trazer para o conhecimento das pessoas de que a grande maioria dos casos de suicídio estão associados a um adoecimento mental, né? Então essa é a grande coisa. Hoje a gente sabe que casos principalmente de depressão, abusos de drogas como álcool e outras drogas, transtorno de humor bipolar e esquizofrenia juntos perfazem já 80% dos casos de suicídio. Então a grande coisa da campanha de Setembro Amarelo é a gente poder desmistificar o tema e desfazer estigma em relação ao adoecimento mental, para ajudar com que as pessoas, quando estão com algum sofrimento mental, possam contar com ajuda, possam falar. Como diz um dos slogans da nossa campanha, é que sua vida vale ouro, se precisar de ajuda, fale. O grande objetivo da nossa campanha é ajudar com que as pessoas possam falar sobre suicídio, possam falar sobre riscos. Doutor, como é que se ajuda essas pessoas? Ou melhor, como é que se identifica, né, tanto na família quanto na psiquiatria, que uma pessoa está entrando nesse estágio? Isso é bem importante que as pessoas no geral saibam a respeito. A principal causa de suicídio é transtorno depressivo.
é o sentimento de desamparo, é a falta de esperança que as coisas possam mudar. As pessoas, quando cometem suicídio, estão se sentindo sem saída. E a grande questão que o transtorno depressivo, por definição, quando a pessoa está adoecida dessa maneira, o que começa a acontecer? Começa a haver um isolamento social, a pessoa não tem mais prazer em fazer as atividades que outrora tinha, e começa num constante pessimismo, né? Que a gente ter um dia de pessimismo, um dia de que achar que as coisas não vão dar certo, isso é uma coisa comum. Agora, quando isso não se desfaz ao longo de algumas semanas, é um sinal importante que a pessoa precisa procurar ajuda. E ela precisa, num primeiro momento, procurar uma ajuda de um especialista, doutor. Como é que ela vai... olha, eu estou precisando de ajuda, eu preciso que alguém me ajude porque eu estou numa depressão muito grande, sem vontade de fazer nada. Como é que ela chega, ou tem alguém, os familiares também podem ajudar nesse sentido? Todos podem ajudar. Quanto mais a gente desfizer estigma em relação ao adoecimento mental, quanto mais as pessoas se sentirem confortáveis em dizer que não estão bem, que estão demasiadamente tristes, que inclusive estão pensando em tirar a própria vida, isso sem dúvida começa nos familiares. O próprio CVV tem um telefone 24 horas, quando eles atendem mais de 80 mil ligações por ano. Procurar ajuda nas unidades básicas de saúde e, sem dúvida, procurar psicólogo e procurar o médico especialista, o psiquiatra, é sempre uma boa ideia. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre suicídio, um tema discutido agora nesse mês de setembro, o mês de setembro amarelo. É após o intervalo, nós já voltamos.